Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, leremos a partir do verso 34. Hoje eu estou fazendo a leitura na Almeida, século 21, na tradução Almeida, século 21. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 34, por gentileza. Nós estamos trabalhando com a temática Unidos Sempre. Se você observar naquele telão, bem no canto superior direito, você encontra ali a marca d'água da nossa temática, do tema do nosso ano, Unidos Sempre. Esse será o tema que vai nortear também um encontro muito especial, uma conferência muito especial que nós realizaremos por ocasião do Celebrar 2022. Sim, teremos adaptação da adaptação da adaptação, mas teremos, irmãos, tá? Começaremos na sexta-feira com um culto à noite, na sexta-feira um culto de celebração, depois no sábado à noite e no domingo nos cultos da manhã e nos cultos da noite. E queremos incentivar que aquela parte de comunhão, aquela parte de congraçamento, aquela parte que nós podemos realizar dividindo o pão, seja feita via células, via os pequenos grupos. Então, que os pequenos grupos escolham aqueles que ficar melhor na segunda-feira. Vamos imaginar que na sua célula a maior parte do pessoal pode se reunir na segunda, ou na terça-feira. Alguns também vão, as suas empresas, trabalhos, enfim, terão condições de se reunir na terça-feira, que é feriado, que pode ser feriado para alguns, mas o fato é que nós queremos incentivar que essa dinâmica da comunhão, nesse momento ainda, aconteça de modo grupos, pequenos grupos. Por quê? Porque desta forma nós teremos condições de desenvolver o aprofundamento da comunhão, mas também ainda preservando alguns cuidados, porque geralmente quem participa de um pequeno grupo, vamos admitir entre nós aqui, que faz parte de um relacionamento permanente, aquele grupo de pessoas que sempre estão se encontrando, então isso também facilita. Com a graça de Deus, este ano, nós teremos em uma outra data, ainda estamos analisando, estudando, para termos efetivamente o Celebrar 2022 num outro período, num outro período de feriado, que a pandemia já possa ter se dissipado mais e possamos nos encontrar. O que você acha dessa ideia? Vamos encontrar uma outra oportunidade ainda esse ano, irmãos, para termos, celebrar, amém? Amém, que bênção, vamos trabalhar isso aí. E com a graça de Deus, Wilson, Rosângela estão de volta também. Renovo dos homens. Ih, misericórdia. Renovo das mulheres. Os homens estão atrás, tem que se posicionar melhor. Estamos com a graça de Deus trabalhando e, se Deus permitir, não queremos cancelar. Em nome de Jesus. Vamos manter e vamos trabalhar, porque é fundamental. Amados, acompanhem comigo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 34. Começo a pregar agora, viu, irmãos? Então, quantos minutos agora? Dá esse desconto aí para mim. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Dar-te-ei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu a farei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e traga ministração, aplicação às nossas vidas, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero mais uma vez orar junto com a tua igreja, nesse tempo de culto, de louvor, de adoração. Cantamos a Deus acerca de coisas tão excelentes, e nesta hora pedimos a Deus que a instrução da tua palavra, que este enredo bíblico, estes personagens, possam, ó Pai, nos ajudar a fazermos reflexões que tragam edificação, e que possamos nos posicionar em Cristo, na Tua Palavra, para vivermos da melhor maneira que possamos viver. Dá-nos da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amar, apesar das nossas diferenças. Esse foi o tema que eu escolhi para nos ajudar a pensar, a refletir, com base nesse texto, a partir do verso 34 do capítulo 13 de João. Por que eu li a partir deste texto e não comecei a partir do verso do capítulo 14? Porque me chamou muito a atenção, queridos, o fato de que nós temos, neste conjunto de versículos que nós acabamos de ler, 3 apóstolos: Pedro, Filipe e Tomé. 3 apóstolos com 3 posturas, 3 homens com 3 abordagens diferentes a partir de Cristo Jesus, a partir do relacionamento que eles tinham com Cristo Jesus. E com isso eu gostaria de pensar então sobre este novo mandamento. Lá no verso 34, Jesus disse assim: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus ele está falando sobre este novo mandamento. E este novo mandamento, ele comparece dentro de uma configuração que lhe constitui algo novo a partir daquilo que existiu no Antigo Testamento, a partir da teologia até ali aplicada, vivenciada, ainda que nós não venhamos a fazer uma dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, precisamos ler as Escrituras dentro de uma unidade teológica. É possível também perceber que as compreensões, elas foram alteradas, é possível perceber uma evolução dentro da compreensão teológica do povo de Deus, e assim também continua até os dias de hoje. Mas nós encontramos nestes 3 personagens, 3 homens comuns tanto quanto você e eu. Homens com características muito parecidas com as nossas, que Jesus escolheu, não de modo aleatório, mas intencional, a partir de uma busca. Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele orou, ele jejuou, ele buscou entender e compreender quem deveriam ser os 12 que foram por ele convocados, e destes 12 nós escolhemos para nossa reflexão nessa noite estes 3 indivíduos. Eu quero começar falando a partir de Filipe, depois Tomé
e por último, então, Pedro. Falaremos, queridos, que apesar das diferenças entre eles, inclusive por causa da diferença entre eles, nós temos muito a aprender com eles. Inclusive, a tentar colocar em prática, obrigado, meu querido, o verbo amar, ação amar, este mandamento que Jesus ordenou e que tão claramente está ali no versículo 4. Precisamos amar apesar das nossas diferenças. Em todo o tempo amar, amar sempre até o fim, independentemente do que venha acontecer, nós precisamos amar. Primeira característica, o primeiro exemplo que eu trago, encontra-se na pessoa de Filipe. Na pessoa de Filipe nós encontramos alguém com excesso de pragmatismo. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que agem geralmente regidas de modo pragmático. Pragmático é aquela pessoa que trabalha dentro de uma delimitação, dentro de um planejamento, dentro de uma organização, e geralmente é alguém que tem muita dificuldade de se relacionar quando as coisas fogem desse controle, quando as coisas não acontecem da maneira como ele previu. Nós nos relacionamos diariamente, e observe que nós, por causa da ênfase que o texto nos dá, dos personagens contidos nesse texto, vamos falar sobre três pessoas, ou três tipos de pessoas, não necessariamente colocá-los dentro de uma bolha, mas identificar que existem estes elementos comuns. E dentre estes elementos comuns, nós encontramos um grupo de pessoas, que inclusive está aqui no nosso meio. Alguns vão se identificar com algumas questões que nós vamos falar aqui, pois são aqueles que trabalham de um modo pragmático, de um modo em que as coisas estão dentro de um plano, dentro de processos. A vida funciona dentro de processos, começo, meio e fim. É aquela pessoa que ela vive com um checklist. Eu vivo com um checklist, mas não porque amo ou isso seja uma característica forte, mas porque eu tenho necessidade. Em virtude das múltiplas atuações, se eu não tiver um checklist, se eu não tiver uma agenda, se você observar, se você abrir a minha agenda aqui da internet, você vai observar cores diferentes, horários diferentes, agenda da igreja, agenda da faculdade, agenda da ordem dos pastores, e eu precisei criar estes mecanismos para não me perder no meio de tanta coisa. Então isso foi um mecanismo que eu utilizei, mas não significa que eu seja plenamente assim. Eu preciso ser assim para que a coisa possa caminhar. Mas existem pessoas que são dessa maneira a partir de uma característica pessoal. É inato, ele veio com isto. Ele é alguém que tem essa característica muito forte em si. É interessante que Filipe, ele nos apresenta este homem pragmático, né? Gostaria de chamar a sua atenção ali no Evangelho de João, capítulo 1. Enquanto você abre ali no capítulo 1, quero também destacar, só para a gente não fazer confusão, irmãos, igual as Marias da Bíblia, né? Então, este Filipe não é o Filipe de Atos capítulo 8. Filipe de Atos capítulo 8 é o evangelista. Este é o apóstolo, tá? Então, só para não fazermos aí essa conexão. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43 a 46, diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, e encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vem e vê. Filipe estava percebendo em Jesus características a partir de uma mente analista, uma mente de alguém analítico. Ele analisou as características de Jesus, o perfil de Jesus, a maneira de Jesus agir, e disse:
realmente o que este homem está apresentando tem tudo a ver com aquilo que foi profetizado. Então eu quero destacar aqui essa característica pragmática, não apenas, talvez se eu já o fiz, não foi essa a intenção, de dar a ideia de algo negativo. E esse é um ponto importante que eu gostaria que você considerasse junto comigo. À medida que nós avançarmos nos outros dois personagens, além do que estamos falando de Filipe, a ideia não é, meus irmãos, aqui identificar defeitos dos personagens, ainda que isto também esteja presente. Mas simplesmente destacar o seguinte: são características pessoais, e não existe certo e errado neste sentido. Agora, nossa tendência é acharmos que o meu jeito é o jeito certo de fazer. A tendência é que a gente olhe para o outro e vê naquele que tem um excesso de pragmatismo um problema, uma dificuldade, se nós assim não somos. Continuando no texto, nós encontramos no capítulo 6, versos de 5 a 7, um outro detalhe muito importante, um outro registro do evangelista João, do apóstolo João também, o discípulo amado, né? Capítulo 6, versos 5 e 7, diz assim: Levantando então os olhos, e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova. Olha só, ele disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Você percebe a mente analítica? Jesus, espera lá, a conta não fecha. Não vai ser suficiente, não vai dar. Agora veja, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai perceber que há uma diferença dele para Tomé. Tomé, nós vamos perceber que há uma outra característica parecida até com o pragmático. Mas no caso aqui de Filipe, não é falta de fé. É uma questão de constatação. É uma questão de verificar os processos e dizer assim, não vai dar, porque a matemática não fecha. A matemática não bate. Tem alguém aqui que se identifica com pragmatismo? Alguém pragmático? Não pode levantar, não tem vergonha não. Aí, ó, legal. Outro personagem que nós encontramos, meus irmãos, é o famoso Tomé. Tomé é alguém que realmente também merece aqui a nossa reflexão. Nós encontramos no Evangelho de João, além do texto que nós já lemos ali, no capítulo 14, em que ele também faz uma pergunta para Jesus. Disse-lhe Tomé, versículo 5, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Se ficássemos apenas nesta pergunta, diríamos que é muito parecido com a realidade de Filipe. Mas aí eu quero acrescentar algumas outras informações. Capítulo 11, verso 16. Diz assim o texto de João, capítulo 11, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, então registre isso, tá? Também chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Veja, eles foram confrontados com o fato de que Lázaro havia morrido, e ele age com uma extrema realismo, um extremo realismo. Ele olha para aquele cenário também, e ele não acredita que alguma coisa diferente pudesse acontecer, a não ser que eles também morressem juntos. Então nós temos aqui uma característica importante de Tomé. Ele, a partir de tudo que a Bíblia vai nos mostrar, apresenta dificuldades para crer e tem uma tendência ao pessimismo. Sim ou não? Nós vamos até lá para fazer o quê? Para ver Jesus ressuscitar Lázaro. Aleluia! Foi assim, não? Vamos para lá para morrer junto com ele. Não vai dar certo mesmo. Nós convivemos com pessoas assim.
Nós convivemos com aqueles que têm um pouco de dificuldade de ver alguma coisa boa, que pode acontecer alguma coisa diferente, que pode acontecer inclusive algo extraordinário. A tendência é pensar de modo negativo. Não, não vai dar certo. Ó vida, ó céus, ó azar. Como já dizia o profeta Lipe, do desenho, né? Ó vida, ó céus, ó azar. É aquela mente que acha que vai dar errado. Se existe uma chance de dar certo, muito provavelmente vai dar errado. Capítulo 20, versos de 24 em diante, do mesmo Evangelho. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Olha só que interessante, queridos, o que a Bíblia nos diz sobre Tomé. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Eita, indivíduo incrédulo. Um crente incrédulo, irmãos. Você já viu um negócio desse? 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, ou seja, não tinha como alguém entrar, não foi algum ajuste que foi feito ali, as portas estavam trancadas. Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A quem Jesus se dirige nesse momento? Dos 12, mas não estava apenas os 12 ali, Jesus poderia se dirigir a vários deles, mas a quem que ele se dirige? Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Eu imagino mais ou menos assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, ai de mim, Senhor, por que eu fui falar aquilo? E Jesus lhe disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós nos relacionamos com pessoas que têm excesso de razão. Enquanto Filipe é excesso de pragmatismo, nós também convivemos com pessoas que têm excesso de razão. Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ter uma comprovação, tudo tem que ter uma verificação, tudo tem que ter uma checagem, tudo tem que ter algo que explique. É o excesso de razão. Alguém que não tem essa característica geralmente encontra dificuldade ao se relacionar com uma pessoa assim, porque ela, de certa forma, estará o tempo todo sendo questionada. É aquele marido ou aquela esposa, o cônjuge, que vê o outro diante de uma dificuldade, alguma crise, dizer: vamos orar. E aí o marido incrédulo ou a esposa incrédula vai dizer: orar para quê? Porque se Deus existisse, já tinha resolvido a situação. É excesso de razão. Então nós lidamos com estas situações. Mas nós encontramos ainda um pouco à frente, em Atos capítulo 1, mais um relato acerca de Tomé. Então diz assim, capítulo 1, verso 12: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós encontramos aqui a relação dos discípulos que ali estavam. Um pouco anteriormente, ainda nesse mesmo capítulo, capítulo 1 do livro de Atos, nos diz assim a palavra de Deus, no verso 6. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Perceba que mais uma vez aqui eles estavam lidando com uma situação
de crer ou não crer, de confiar ou não confiar. Excesso de razão. Algumas vezes eu tive que lidar com isso na minha vida. Excesso de razão. Excesso de pensamento, tentando explicar todas as coisas, principalmente na fase de adolescência. E eu lembro, meus queridos, que eu tive um professor no ensino médio, e existem alguns professores que acabam tendo uma participação nem sempre saudável. A maioria, sim, todos positivos, mas às vezes alguns provocam situações que poderiam ser evitadas. E eu lembro de um professor que me instigava constantemente. Naquele tempo eu estava fora de igreja. Então a minha tendência foi justamente seguir por um caminho filosófico da negação da existência de Deus. Eu comecei a fazer uma série de perguntas e coloquei estas perguntas para o meu pai. Meu pai, ele era um homem que eu considero relativamente sábio, mas não estudou durante muito tempo, não avançou muito nos estudos, apenas até a 4ª série. E ele, obviamente, que teve dificuldades para responder as minhas perguntas. Mas eu lembro que ele me desafiou. Ele disse assim: olha, eu não sei a resposta para as tuas perguntas, mas eu sei quem sabe. E aí quem que é? Com quem que eu posso perguntar? Ele falou: para Deus. Você já perguntou para Deus para que Ele te responda? E aí sabe aquele adolescente rebelde que não fala para não apanhar? Mas que pensou lá internamente: que resposta mais curada, mais ou menos assim. E aí meu pai me desafiou: eu desafio você, busque, pergunte para ele. Aí passaram mais alguns dias, e eu comecei então a ousar fazer a tal da pergunta, as tais das perguntas. Eram 5 perguntas. E eu perguntei para Deus: Senhor, sobre isso, sobre isso e sobre isso. Não tive resposta nenhuma. Meu pai ficou hospitalizado, quase morreu, recebeu um diagnóstico de que dentro de 72 horas eram críticas e provavelmente ele não resistiria. Ao lado do leito da cama do meu pai, eu estava chorando, e ele disse assim: se Deus me tirar daqui, nós vamos para a igreja. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos voltar para a igreja. E aí eu falei: amém, vamos fazer isso. E eu lembro que Deus o restaurou, Deus o manteve vivo. Deste episódio, que foi dado 72 horas, Deus lhe concedeu ainda mais 25 anos de vida. Eu tive a oportunidade de conviver com ele ainda mais 25 anos de vida. Mas quando ele saiu do hospital, eu, na minha mente racional e naquele tempo também um tanto quanto pragmática, disse: preciso honrar a minha palavra. Eu disse que se Deus o tirasse do hospital, eu iria na igreja. Ainda um pouco descrente, mas fui no culto, num domingo subsequente à sua saída, junto com ele. Igreja Batista de Vila Americana, pastor Joel Alves dos Prazeres. A irmã não conheceu, né? Pastor Joel Alves dos Prazeres. Pastor Joel, já idoso, ele com algumas características muito particulares, mas um homem de Deus. Pregou um sermão, meus irmãos, de aproximadamente 40 minutos, em que ele usou 5 pontos na mensagem. Os 5 pontos da mensagem foram as 5 respostas das 5 perguntas que eu fiz. E aí o meu pai não se continha do meu lado. Por quê? Porque ele sabia das perguntas que eu tinha feito. E ele sabia que naquele momento Deus estava respondendo, e Deus honrou a palavra dele. Porque ele disse assim: Deus vai te responder. E meus irmãos, naquela noite eu fui à frente, reconhecendo a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Dia 6 de dezembro de 1992, no dia do meu aniversário. É assim que Deus trabalha conosco, queridos. É assim que Deus trabalha conosco. Excesso de pragmatismo em Filipe, excesso de razão em Tomé,
E o que nós encontramos em Pedro? Vamos ler o texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 14, só para relembrar. Desculpe, capítulo 13. E diz assim a palavra de Deus, verso 36. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se em Filipe nós encontramos excesso de pragmatismo, se em Tomé nós encontramos excesso de razão, em Pedro nós encontramos excesso de emoção. Pedro é a personificação daquela pessoa que responde com base nos sentimentos, com base naquilo que ele está vivendo ali. E de repente ele escuta Jesus dizendo que ele vai para algum lugar. Senhor, mas para onde que tu vais? E Jesus responde: para onde eu vou não pode seguir-me agora, mas depois, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Percebe a manifestação impulsiva de Pedro, né? Darei a minha vida por ti, Senhor. Ah, o senhor não sabe de nada. Eu vou até onde for necessário. Pode contar comigo, estou junto e não abro. Não é isso? E o que acontece com o nosso querido Pedro? A palavra de Deus não falha, a palavra de Jesus não falha. E o que ocorreu foi que Pedro negou a Jesus 3 vezes, não muito distante dessa conversa. Por quê, meus irmãos? Porque naquele momento ele reagiu com excesso de emoção. Sabe aquela pessoa que briga e depois ele se arrepende de ter feito aquilo, de ter falado aquilo, de ter dito aquilo, de ter se exaltado, porque ele agiu com excesso de emoção. Faltou razão, faltou pragmatismo e prevaleceu a emoção. Muitos de nós, meus irmãos, também incorremos nesse tipo de situação. Mas olha que interessante o que nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Percebam, meus irmãos, que eu estou, com exceção ali de Atos 1, eu estou girando em torno só do Evangelho de João. João, capítulo 21, a partir do verso 7, diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João, né? É o Senhor. Ouvindo Simão Pedro, vamos só contextualizar, irmãos, aqui é depois da ressurreição, tá? Jesus já ressuscitou, é aquele período entre a ressurreição e a ascensão, narrada ali em Atos capítulo 1. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Irmãos, eu não consigo passar adiante sem fazer menção a isso. Pedro estava pescando pelado, irmãos. Já pensou nesse negócio aqui? Está lá pescando pelado lá com os outros discípulos lá. Por que eu não sei. Devia estar muito calor, alguma coisa do gênero. Lançou-se ao mar. Por que ele se lançou ao mar, meus irmãos? O pragmático se lança no mar? Não, ele se cingiu. Aí ele botou a túnica e mergulhou. Botou a roupa de mergulho, né, Rogério? E mergulhou. O que eu quero chamar a sua atenção agora é o seguinte: João disse para ele: olha lá, é Jesus, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. O lançar-se ao mar é a característica de quem? Do emoção. Ele se lança no negócio. Jesus apareceu, vamos lá, mergulhou. E olha o que acontece na sequência. Mas os outros discípulos, dentre eles o pragmático, o da razão, né, vieram no barquinho
Enquanto Pedro foi nadando até chegar a Jesus, os outros vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as asas. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Pedro, ele se lança nas águas e vai nadando e chega na praia e se encontra com Jesus. Aquela pessoa que ele é forte, ele reage com as emoções, muitas vezes ele desfrutará de coisas que os outros não desfrutam por causa da característica. Então Pedro teve a oportunidade de estar com Jesus um pouco mais de tempo, ele foi o primeiro a chegar ali. E diz o texto no verso 14, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou, para quem? Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Olha a emoção aqui, irmãos. Puxa, Senhor, mas eu já falei 2 vezes, o Senhor está perguntando pela terceira. É a emoção de Pedro se manifestando. Por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Amados, quantas vezes Pedro negou a Jesus naquele momento anterior? 3 vezes. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente, depois que ele se deu conta do que havia acontecido. O nosso Jesus amoroso dá oportunidade para Pedro novamente reafirmar: você vai me negar ou vai me confessar? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Olha, meus irmãos, o efeito que isso vai causar na vida de Pedro, vai se transformar num dos principais líderes da igreja, em toda a história. Pedro tem um papel muito relevante na história da igreja, principalmente na igreja nas condições judaicas. Paulo, entre os gentios, é o principal líder, óbvio, e também Pedro é o principal líder da igreja entre os judeus, principalmente. Amados, veja como Deus trabalha, veja como Jesus trabalha com aquele que é pragmático, Jesus trabalha com aquele que tem excesso de razão, Jesus trabalha com aquele que tem excesso de emoção, porque essa é a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós somos assim, somos diferentes, uns se emocionam mais, outros menos, uns trabalham mais com a razão, outros mais com o coração, outros são mais pragmáticos, outros trabalham mais dentro de um certo improviso. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, é característica pessoal. Agora, obviamente que eu posso permitir que as minhas características pessoais me façam pecar ou me façam viver em santificação. Se eu o tempo todo estiver sendo tomado por emoções, em algum momento eu terei problemas, eu terei dificuldades. É interessante, meus irmãos, eu tenho alguns pastores amigos e dentre eles eu tenho um pastor amigo que ele é coração puro, coração puro. E, meus irmãos, ele já se meteu em tanta da furada, em tanta da confusão. Por quê? Porque ele é coraçãozão, ele se entrega assim o tempo inteiro. Eu falei: calma, não disse o nome, né? Não disse, né? Tá bom. Calma, meu querido, vamos com calma, espera, vamos. Keep calm, né?
o pessoal usa tanto hoje em dia aí. Calma, vamos esperar, vamos aguardar. Por outro lado, você tem aquele indivíduo que muitas vezes ele tem excesso de razão. Tudo, ele tem dificuldade muitas vezes de acreditar, de confiar. Essa é uma questão importante, irmãos. Às vezes quem tem excesso de razão tem dificuldade de confiar em Deus. E aí ele é tão forte nesse aspecto que ele acha que é ele que tem que resolver todos os seus problemas. Ele não ora tanto quanto deveria, por quê? Porque primeiro ele vai fazer a parte dele. E nós precisamos, irmãos, aprender, a partir das nossas características pessoais, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que Ele nos governe, para que Ele nos oriente, para que não haja em nós nem excesso de pragmatismo, nem excesso de razão, nem excesso de emoção. Nós precisamos viver sob o domínio do Espírito Santo. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Pedro, em alguns momentos, teve falta de domínio próprio. Filipe, em alguns momentos, teve falta de domínio próprio. Tomé, em alguns momentos, teve falta de domínio próprio. Você e eu, em alguns momentos da nossa vida, tivemos falta de domínio próprio. E precisamos pedir graça de Deus e ação do seu Espírito, para que predomine em nós um espírito manso e reto, inabalável, que agrada ao Senhor. Olha que coisa linda que nos diz a palavra. Um espírito manso e reto. Ou seja, alguém que anda dentro de um passo, de uma velocidade, de uma exatidão de processos de vida, em que as três coisas são equilibradas. Esse é o ideal, meus irmãos. O ideal é que nós não sejamos nem tanto lá, nem tanto cá, mas equilibrados. Equilibrados a ponto de termos emoções, de sentirmos, de vivermos e permitirmos sentir algumas emoções, ao passo que também devemos ter um tanto quanto de pragmatismo, termos processos para serem observados, vivenciados. Termos, meus queridos, também, sim, Deus nos deu razão. Eu indico para a leitura, para o seu enriquecimento, para a sua edificação, um livro que você lê numa sentada, 1h30, 2 horas, você lê esse livro, do John Stott. Crer é também pensar. Crer é também pensar. O fato de nós crermos não significa que a gente não use a razão, não significa que a gente não tenha que raciocinar e pensar. Precisamos, meus queridos, amar, apesar das nossas diferenças. Por que eu usei esse título? Porque Jesus, ele amou a Filipe, mesmo ele sendo pragmático. Jesus amou a Tomé, mesmo ele sendo extremamente racional. Jesus amou a Pedro, mesmo ele sendo extremamente emocional. Jesus amou a todos os seus discípulos. E ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Ele nos serve como referência máxima, que nós possamos amar as pessoas, mesmo elas sendo diferentes de nós. E não cairmos na tentação de condenarmos as pessoas, porque isso não é papel nosso. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma forma com que julgais, sereis julgados também. Mas a ideia original do texto ali, meus irmãos, ela fala de condenação. Não condeneis para que não sejais condenados também. O fato é que muitas vezes nós condenamos as pessoas. Nós olhamos para elas e por causa do que elas vestem, por causa do jeito delas, do biotipo, do perfil, às vezes até do timbre da voz, nós rejeitamos. E isso muitas vezes está relacionado a algum tipo de experiência que tivemos no passado. Esses tempos eu contava uma história para vocês, exemplificando algo nesse sentido. Vamos imaginar que 5 anos atrás você fez um negócio com alguém, você comprou um equipamento e aquele homem se chamava Antônio.
E o Antônio, meus irmãos, te deu um prejuízo, te deu um calote gigantesco. A próxima vez que você for comprar de alguém que se chama Antônio, o que você vai lembrar? Do caloteiro. E aí, meus irmãos, eu costumo dizer assim, né? Para alguns Antônios aí que não honram o nome, né? Porque Antônio significa aquele que tem valor inestimável. Gente, uma sugestão aí para o nome, viu? Edivan, quando viu o meninão, Antônio é uma boa pedida. Né? Amados, aí a gente pode dizer assim, ô Toninho, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Amados, nós precisamos entender que o Senhor nos ama do nosso jeito. Durante um tempo, isso, graças a Deus, é algo que o Senhor já tratou na minha vida. Mas, como eu comecei muito jovem no ministério pastoral, com 19 anos, já liderando igreja, eu sempre estava me espelhando em alguns pastores, e durante muitos anos, eu me sentia refém de um sentimento: puxa, eu nunca vou ser igual o Silvado, eu nunca vou ser igual o Pascoal, eu nunca vou ser igual fulano, eu nunca vou ser igual o Beltrano. E eu me sentia, meus irmãos, às vezes tão para baixo, tão impotente, até que um dia Deus ministra ao meu coração e diz: você não tem que ser igual a eles, você tem que ser você, as tuas características, com o teu perfil, me ame, se entregue, que eu vou fazer de você o que eu quiser. Meus irmãos, a gente tem que entender isso. Nós temos que entender que Deus nos ama, foi Ele quem nos fez. Nós precisamos, imagine, meus irmãos, como seria um mundo só de pragmáticos. Consegue imaginar? Como é que seria um mundo só de gente assim metódica, sistemática? Como é que seria um mundo, meus irmãos, só de gente extremamente racional? Como é que seria um mundo, irmãos, com gente só emoção pura, emoção pura? Ia dar certo? Percebe? Nós precisamos do diferente. Nós precisamos justamente daquilo que eu não tenho, que tem no outro, que nos completa e que nos torna melhores. Eu sou um homem melhor, porque Deus me deu uma esposa que me completa. E eu, de alguma forma, também ajudo ela, porque tenho características que são diferentes das dela, mas juntos, irmãos, juntos, a Neuza e eu, somos melhor do que separados. Não estou querendo ganhar nada com isso, tá, irmãos? Tá? Eu estou querendo usar isso de ilustração para que você entenda que é melhor estarmos juntos do que separados. Quando você caminha com um amigo seu, com uma amiga sua, você se torna alguém melhor por causa dessa combinação. Nós precisamos mostrar ao mundo, irmãos, que as nossas diferenças não devem nos separar, mas devem nos aproximar. As nossas diferenças não devem ser motivo para ficarmos criticando, lamentando, lamuriando, murmurando, mas fofocando, mas ao contrário, abençoarmos, abrir a boca para abençoar. Capítulo 21 do texto que nós lemos de João: cuida das minhas ovelhas. Amados, quando nós amamos a Jesus, Ele nos dá salvação, Ele nos dá propósito de vida. Ele nos inspira, Ele nos impulsiona. Amar, apesar das nossas diferenças. Assim como o Senhor nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. E para a honra e glória do Senhor, vivermos. Se nós observarmos detalhadamente, finalizando, cada um dos discípulos apresentará características distintas. Contudo, Jesus os amou e lhes ensinou que o maior mandamento é o amor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Enquanto o pessoal chega aqui, meus irmãos, algo que eu entendo a partir dessa reflexão bíblica é que a nossa tendência, muitas vezes, nosso desejo, muitas vezes, será de evitar caminhar juntos. Existem algumas situações que, de fato, podem até impossibilitar isto. Contudo, nós precisamos aprender a confiar em Deus e termos o desejo, termos a intenção correta de amarmos todas as pessoas, apesar das características diferentes. Amarmos as pessoas, apesar das características diferentes. Ninguém é melhor do que ninguém. Aos olhos do Senhor, nós somos todos iguais e devemos nos olhar uns para com os outros desse mesmo modo. No decorrer da vida, alguns relacionamentos que estabelecemos geraram feridas, geraram mágoas, geraram amarguras, e nós precisamos lidar com estas situações. E nós devemos, meus queridos, recorrer a Jesus em todo o tempo na nossa caminhada e nossa existência. Quando estivermos sendo provados, testados, quando estivermos sendo tentados, devemos recorrer a Jesus, porque somente nele nós encontramos paz. Somente nele nós encontramos paz. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele se mudou para um outro bairro e por alguma razão o vizinho da frente não foi com a cara dele. Simplesmente isso. E passou uma semana, 2, 3, e o vizinho sempre fazia alguma coisa para tentar provocar aquele pastor. Encostava o carro na frente do portão, colocava som alto, fazia várias coisas ali para tentar provocá-lo. E a coisa foi se agravando, foi se intensificando cada vez mais. E o pastor sempre estava sereno, sempre em paz. Aquelas atitudes, as atitudes daquele vizinho maldoso, não conseguiam tirar a paz daquele pastor. Passados aproximadamente uns 3 meses de tantas investidas frustradas, aquele vizinho chega para ele e diz assim: escuta aqui, o que você tem? Ele falou: o que o senhor quer dizer com isso? Né? Não, porque eu estou lhe provocando aqui faz 3 meses e você não reage. E aí ele teve a oportunidade de fazer o quê? De falar a razão da esperança que havia nele. E de mostrar para ele que Jesus faz toda a diferença. E que ele vivia em paz. Aquele homem se transformou em diácono da igreja daquele pastor. Ele se converteu por causa do testemunho daquele homem. Amados, nós precisamos fazer assim. Outro exemplo parecido com esse, eu ouvi do pastor Reinaldo Snicker, pastor batista, alguns aqui já o conheceram, pastor já jubilado, mas um homem de Deus. Irmãos, Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado homens e mulheres firmes na fé, e nós precisamos aprender com esses homens. Hoje pela manhã eu dizia, e com essa última história eu encerro, eu fui visitar o irmão Jean, e cheguei lá para abençoar meus irmãos, e mais uma vez saí de lá abençoado, mesmo com algumas dificuldades, com algumas lutas que ele vinha passando. Deus está fortalecendo. Ele dizia que ele estava na praia, a filha dele o levou na praia, passar alguns dias ali, e ele então estava andando na praia e falando das suas frustrações. Ele disse assim: pastor, eu estava lá na praia, mais nervoso, e eu estava trocando umas ideias com Deus. E aí na hora eu fiquei pensando assim, né? Porque a gente troca ideia, meus irmãos, um com o outro, né? Vamos trocar uma ideia aqui, Daniel, né? Ele pega uma ideia minha, eu pego uma ideia dele, e assim a gente vai caminhando, não é assim? Então como é que a gente troca ideia com Deus, né? Será que eu vou dar uma ideia para Deus? Deus pegou uma ideia comigo e vai seguir em frente? Meus irmãos, eu estou dizendo isso para mostrar, queridos, que é possível ter um nível de intimidade com Deus, que é o nível de intimidade que Abraão teve. Quando eu ouvi a história do irmão Jean contando, na hora eu lembrei de Abraão.
Porque Abraão, meus irmãos, conversava com Deus, e Deus disse: eu vou destruir lá Sodoma e Gomorra. E o que Abraão faz? Não, o Senhor não faz isso. E se tiver 50 justos? Ah, tá bom. Se não tiver, mas Senhor, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Deus ouviu a voz do seu servo. Ele queria fulminar Israel. E ele disse assim: Moisés, eu vou fazer um povo de você. Eu vou acabar com tudo isso aqui e você vai, a partir de você eu faço um novo povo. O que Moisés faz? Não, Senhor, calma. Repensa aí, vamos trocar uma ideia aqui. Deus ouviu, meus irmãos, a fala de Moisés. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Não é um Deus inanimado, não é um Deus de estátuas, não é um Deus distante, é um Deus que fala conosco, que nos ouve, é um Deus que nos ama, é um Deus que conhece você, conhece os seus sentimentos, conhece as suas frustrações, conhece as suas inquietações, conhece e sabe os dias em que você esteve na lama chorando, que você estava angustiado. Ele sabe e Ele se alegra quando você ri. Ele se alegra quando você está em paz. Ele fica feliz, meus irmãos, quando nós estamos bem. Este é o nosso Deus. É o Deus, meus irmãos, que entende a nossa realidade, a nossa necessidade, e Ele entra com uma palavra de amor, de graça, muitas vezes uma palavra firme, muitas vezes uma palavra dura, porque foi isso que Ele fez, inclusive, com Filipe. Ele confrontou Filipe, Ele confrontou Tomé e Ele confrontou Pedro. Não significa amar, meus irmãos, que você passa a mão na cabeça da pessoa. Amar é também corrigir, amar é instruir, amar é confrontar, amar é caminhar juntos para que possamos crescer. Em Jesus há um lugar, meus queridos, que nós não encontraremos em lugar nenhum, em ambiente algum, em pessoa nenhuma. Só em Jesus há um lugar onde eu encontro a paz, onde eu encontro amor, onde eu encontro alegria. Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor com essa canção, para a honra e glória dEle.
lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Este lugar é no Senhor. 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 Gostaria que você fechasse os olhos neste momento. Nós vamos finalizar esse tempo agora orando. Meu querido, em que lugar você está? Num lugar de luta, num lugar de batalha, num lugar de sofrimento, num lugar de angústias, num lugar de incertezas, num lugar com excesso de pragmatismo, com excesso de razão, com excesso de emoção. O excesso cansa, o excesso sobrecarrega, o excesso nos faz ficar cansados. Nós precisamos descansar no Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos diz. Você deseja descansar no Senhor? Você deseja nesta hora dizer: Senhor Jesus, eu quero encontrar em Ti descanso, paz para a minha alma, paz para as minhas inquietações. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus, levante a sua mão. Gostaria de orar por você nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Levante a sua mão, mantenha ela levantada. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Mais alguém? Senhor nosso Deus e Pai, traz alívio a este coração, traz paz a este coração, que haja, Deus, um alívio nessa bagagem pesada, Pai. O Senhor possa, Deus, levar a cada um, a Deus, desses teus filhos e filhas, para que possam descansar em Ti. Gostaria de convidar você para vir aqui à frente, e todos aqueles que quiserem apresentar diante do Senhor a sua vida, a sua família, os seus filhos, dizer: Senhor, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor a vida do meu filho, da minha filha, dos meus filhos. Quero pedir a Deus a Tua graça sobre eles. Vem aqui à frente, vamos orar, fechando esse momento de culto, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, aqui nós estamos diante da presença do Senhor, e através da mensagem, Pai querido, exposta, através da direção do Teu Santo Espírito, através, Senhor Deus, da canção que nós cantamos, nós sabemos, independente de qualquer coisa, que o nosso lugar é exclusivamente nas mãos do Senhor.
E aqui estão, Senhor, servos e servas do Senhor com os corações totalmente quebrantados e contritos, reconhecendo, Pai querido, que o nosso lugar é prostrado diante da Tua presença. Pai, toma os corações aqui, Senhor Deus, que reafirmam votos com o Senhor. Toma corações aqui, Senhor Deus, que estão se decidindo pela primeira vez, Pai, a andar contigo. Que o Teu Santo Espírito conduza no caminho, Pai querido, apontando, Senhor Deus, para a eternidade, que assim possamos crescer na graça do Senhor juntos. Pai, toma os corações aqui, Senhor Deus, que estão aflitos e de alguma forma, Senhor Deus, estão distantes do Senhor e nessa noite se reaproximam. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos habilita, Pai querido, para que possamos andar de glória em glória com o Senhor, Pai querido, evidenciando sempre o Teu amor, a Tua graça, Pai, com as nossas características, com a nossa personalidade, mas reconhecendo que em tudo o Senhor reina, em tudo o Senhor está à frente dos planos, dos sonhos que nós temos, e diante de nós reflete somente a glória do Senhor. Pai, nos toma em Teus braços, Senhor Deus, e que essa declaração que nós fizemos, que ela se perpetue em nossos corações, assim como nós cantamos que nós precisamos do Senhor, Pai, que isso seja latente todos os dias, a nossa dependência total e completa de Ti, a nossa carência, Pai querido, de estar sempre inclinados a ouvir a voz do Senhor, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, que todos os servos e servas do Senhor que estão aqui tenham uma semana repleta de bênçãos do Senhor, e que assim possamos viver, Pai, glorificando Teu santo nome e honrando, Pai, o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor. Amém, amém e amém. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Tudo que você precisa é Jesus. És tudo Ele é que tudo. eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Chega as suas mãos aos céus e declare ao Senhor: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso exclusivamente do Senhor. Repita: és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Suas vozes declaram: este lugar é no Senhor. 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 Você pode continuar declarando que o seu lugar, então diga: o meu lugar é no Senhor. Declare: o meu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. Assim como comunidade de fé, o nosso lugar é no Senhor. Vamos declarar: nosso lugar é no Senhor. Nosso lugar é no Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Uma salva de palmas. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ele.